Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Hoje faremos um estudo do livro A Verdade da Vida, volume 38, com o tema Abandone os erros e viva de forma nobre. Também utilizaremos a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e o livro Minhas Orações. Inicialmente, gostaria de, sobre o tema, trazer para a nossa reflexão uma percepção necessária sobre tudo o que nós construirmos, tudo o que nós realizarmos em nossa vida, ela precisa estar pautada sobre alguns princípios que, ao serem cumpridos, efetivamente farão com que os resultados estejam de acordo com a orientação de Deus. E quando nós dizemos sobre estar pautado sobre estes princípios, isso significa que nós precisamos conhecer as leis que regem tais princípios. Porque, caso contrário, mesmo que nós estejamos baseados em uma situação que aparentemente esteja bem, se não estiver pautada sobre esses princípios mentais, sobre esses princípios das leis mentais que regem o nosso planeta, ela pouco consistência tem. E aqui nós vamos observar claramente quando Mestre Masaharu Taniguchi, no prefácio deste livro, A Verdade da Vida, volume 38, diz sobre este livro ter sido elaborado abordando o tema felicidade. Em várias passagens do livro, nós vamos observar que ele sempre nos chama a esta reflexão. O que está hoje ocorrendo na sua vida? Primeira percepção, não é resultado do que você está construindo agora. O que está acontecendo hoje em sua vida é resultado do passado. É resultado da forma como você elaborou sua vida no passado. No presente, você está colhendo os frutos desta elaboração passada. Aqui é um primeiro ponto que nós precisamos observar, que em função da lei mental que rege este princípio da colheita, ou seja, plantio é em um tempo, colheita é em outro tempo, se você hoje colhe algo que não está do seu agrado, que não está de acordo com a sua percepção de excelência, isto não tem mais o que você fazer para consertar. O que você está colhendo não tem mais como você consertar, se não estiver de acordo com o seu conceito sobre bom. Né? Então, o que me resta fazer? Olhar para o que eu estou colhendo, analisar, avaliar, refletir sobre
o que eu fiz quando plantei este resultado agora e alterar o plantio. Executar novamente um plantio de acordo com o que eu utilizei no passado, eu obterei o mesmo resultado que eu estou vendo no presente. Se não é este o meu objetivo, eu preciso alterar o plantio. E o plantio ele se dará agora, no momento em que eu colho, é o momento em que eu planto. Agora, se eu fizer um plantio sem a observância do resultado da colheita, eu terei os mesmos resultados. Então eu preciso alterar o meu plantio. Ok? Você colhe o que você planta. Então, se você não quer colher mais o que você está colhendo hoje, você não quer mais ter como resultado o que você está observando este resultado hoje, você precisa mudar a sua forma de fazer. Né? E aqui o mestre diz assim, o presente livro aborda o tema felicidade. A maioria desses conceitos sobre felicidade, ele está voltado a uma situação de resignação ou de submissão a Deus. Só posso ser feliz se for resignado a Deus ou for submisso a Deus. A teoria da felicidade preconizada no livro A Verdade da Vida não é uma teoria conformista embasada na resignação ou na submissão, e sim uma teoria objetiva que nos permite avançar e conquistar a coisa desejada. Esse princípio que falei primeiro sobre colheita, sobre plantio e colheita, é a comprovação disso que nós estamos estudando aqui no prefácio dito pelo mestre Masaharu Taniguchi. Ok? Não é porque o resultado que eu estou observando a partir da minha colheita não esteja de acordo com o que eu conceituo como de bom, então eu tenho que me conformar com isso e ficar por isso mesmo. Não, eu posso alterar este resultado futuro a partir da observação do resultado presente num próximo plantio. Mais adiante ele diz assim, se muitas pessoas não conseguem obter o que desejam e permanecem na infelicidade, é porque desconhecem a lei da mente e procuram obter a felicidade ou a prosperidade somente através das leis do mundo material. Aqui é um outro ponto muito importante para nós compreendermos o funcionamento da lei mental, porque ela sendo uma lei do mundo material, ela é uma lei de manifestação. Outra vez, aquilo que você observa como resultado na sua vida é manifestação de um plantio. O que nós chamamos de plantio? O plantio são os teus desejos, os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas atitudes. Você deseja manifestar saúde na sua vida, mas você fica olhando o outro lado da moeda da saúde? Este outro lado da moeda da saúde não existe. Isso não é criação de Deus. Você deseja manifestar felicidade na sua vida, mas fica observando só o lado ruim das coisas? O lado ruim das coisas é ilusão, não é existência verdadeira. Deus não criou a infelicidade. A infelicidade é o inverso da felicidade. Deus criou somente a felicidade. Se você quer ser feliz, se você quer ser próspero, se você quer manifestar saúde na sua vida, se você quer manifestar harmonia na sua vida, amor na sua vida, alegria na sua vida, sabedoria na sua vida, o mestre diz assim, concentre a mente apenas naquilo que você deseja. Não a concentre naquilo que não deseja. Isto é o plantio com semente correta. Concentrar a mente somente naquilo que você deseja. Você deseja manifestar a saúde, a harmonia, a felicidade,
os atributos divinos em si, que são pertinentes ao ser humano, por dádiva de Deus, então concentre a sua mente única e exclusivamente em tais atributos. Não há que você, digamos, esticar, né, prolongar o seu caminho para manifestar a sua natureza divina. Há que você, utilizando-se das leis mentais, aplicá-las corretamente. Mas para que você faça isso, ou para que a gente aplique a lei mental corretamente, nós precisamos conhecê-la. E pelo fato, veja, e é tão simples, né? Que pelo fato de conhecer esta lei, nós já teremos dado o primeiro passo para a vida feliz. Pelo simples fato de conhecermos a lei mental, nós já teremos dado um grande passo para uma vida feliz. No tema que estamos estudando hoje, de abandonar os nossos erros e vivermos de forma nobre, né? A vivência de forma nobre é a vida de um filho de Deus. Essa conscientização de filho de Deus é que nós precisamos cada vez mais fortalecê-la no nosso dia a dia. Em todas as escrituras sagradas, nós vamos buscar a orientação de quem somos, e elas tratam da nossa natureza da mesma maneira. Usam palavras diferentes? Sim, sem sombra de dúvida. Ou podem até ser. Mas a essência do que dizem as escrituras sagradas sobre nós, sobre o ser humano, na essência é a mesma coisa. Vamos utilizar uma que fica bem próximo da nossa realidade, como um povo que vive num país ocidental. A nossa formação, a base da nossa formação é a formação cristã. Na formação cristã está determinado, está descrito que na construção, na criação do universo, está descrito em Gênesis capítulo 1, de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem é Deus. É assim que nós vamos viver de forma nobre, reverenciando, agradecendo e cumprindo a orientação de Deus, que é nosso Pai. Muitas pessoas ficam, de uma certa forma, até sem jeito de afirmarem-se ser filhos de Deus. Agora, isto é o que está na primeira parte do nosso tema. Isto são erros que nós absorvemos, que nós trouxemos para a nossa realidade, que precisam ser abandonados. Não viver como um verdadeiro filho de Deus, isto sim, é, digamos, uma forma desatenta de cumprir a orientação de Deus. É preciso que a gente germine uma nova vida em nós. E este germinar uma nova vida em nós é porque a semente está plantada em nós. A semente da conceituação e da conscientização de sermos filhos de Deus, ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada por nós, porque plantada, Deus já a plantou em nós. Na página 123 da minha edição, do volume 38 da Verdade da Vida, o mestre diz
sobre os rebentos que surgem na primavera, não são feitos de repente quando chega a primavera. Os brotos, né? O florescer da primavera, o nascer da primavera, eles não acontecem na primavera, de repente. Eles são sementes plantadas em um outro tempo. E aí, na primavera, elas florescem. Eles são preparados desde a época do inverno, ou até bem antes. Se não houver um bom preparo prévio, não poderão nascer bons rebentos. É tudo isso que nós estamos falando até então. Se não plantarmos bons desejos, bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes, nós não teremos bons resultados. Aqui cabe mais uma vez a orientação que Deus nos traz através de Cristo. É preciso orarmos, é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas é preciso vigiar os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu venho tendo de algum tempo, um tempo bem remoto para cá, né? Mais precisamente a partir de março para cá, com este advento de olharmos com outros olhos para a nossa vida neste tempo. De uma certa forma, nós, na Associação da Prosperidade, que é de onde eu busquei, dentro do movimento de iluminação da humanidade e o movimento internacional de paz pela fé, o local para ser a minha escola da vida. Nós temos várias escolas da vida dentro do movimento da Seitinoye. Uma delas é a Associação da Prosperidade da Seitinoye do Brasil. Pelas minhas características, pela minha natureza, pela minha atividade profissional, foi aí onde eu melhor me encaixei há 36 anos atrás, que é quando eu iniciei na prosperidade, na Seitinoye. E na Associação da Prosperidade, esse período que nós estamos de março para cá, nós nos deparamos com uma situação bastante interessante. Nós, da diretoria, nos deparamos com uma situação bastante interessante. A partir do nosso presidente, o preletor Douglas Eduardo Botelho, sob a orientação de Deus e dos nossos dirigentes do movimento, nós vimos intensificar as nossas atividades internas na Associação da Prosperidade, no desenvolvimento do movimento de iluminação da humanidade e do movimento internacional de paz pela fé. Nós aumentamos o nosso nível de estudo, nós aumentamos o nosso nível de dedicação voluntária dentro da nossa organização, numa estruturação, na elaboração do nosso futuro dentro do movimento. E olha, o que tivemos de atividades sendo realizadas nesse período, e estamos tendo, é uma surpresa muito grata. E isto fez com que todos nós elevássemos o nosso padrão de estudo e, por conseguinte, o nosso padrão de prática do estudo. E eu disse, quero compartilhar com vocês uma experiência dentro dessa simplicidade da qual a gente percebe existir no ensinamento de Deus trazido neste Seitinoye. É muito simples o ensinamento. Nós precisamos ter aquilo que o oriental tem, né? E não que todos não tenham,
mas que nós, de uma forma ou outra, por formação ocidental, não temos isto no nosso DNA tão fortemente arraigado como o oriental tem. Disciplina. Disciplina. Né? Então a simplicidade, ela se concretiza através da nossa disciplina. Nós não temos nas nossas práticas a orientação de como nós realizá-las. É bem verdade que a gente começa determinado na prática, nas 3 práticas importantes da Seitinoia. Mas com o tempo, muitos negligenciam ou flexibilizam nesta disciplina. E muitas vezes não vemos o resultado esperado exatamente por essas características. E eu fiz um propósito desde março. No momento em que acordo, em que realizo as minhas orações, eu renovo um compromisso com Deus todos os dias. E é um compromisso bem curtinho. Eu digo para Deus: muito obrigado, Deus, por me orientar a viver o dia de hoje como um verdadeiro filho de Deus. Prometo, agora sou eu, isto é o meu compromisso com Deus. Prometo viver o dia de hoje como um verdadeiro filho de Deus. Mas eu não digo isto, eu não renovo este compromisso com Deus pura e simplesmente e fica por isso mesmo e ele sai da minha mente. Não, muito pelo contrário. Eu faço isso enquanto ainda estou despertando. Quando eu fico em pé, a partir do momento em que eu fico em pé ao lado da minha cama para me dirigir, para fazer o que eu faço, é a partir daquele momento em diante que eu já estou me observando cumprir o combinado com Deus. E olha, vocês não fazem ideia de o quanto isto digamos, muito benéfico para a minha percepção de deixar de fazer muitas vezes coisas que eu fazia por força da mente do hábito e que, pelo compromisso assumido com Deus, quando a mente me leva a fazer novamente o mesmo movimento que eu fazia, o meu anjo protetor em missão especial me chama a atenção e diz assim: e o seu compromisso com Deus? Você vai continuar fazendo isso mesmo desse jeito? Aí eu olho aquela situação e tomo uma nova decisão. Não, é isso mesmo, é assim mesmo que eu quero que as coisas aconteçam. Então eu continuo fazendo. Não, não quero, tenho que arrumar. Vou utilizar uma outra forma. E mudo aquela forma. Eu tenho percebido que com isso eu tenho obtido muitos ganhos. Muitos ganhos de paz interior, de equilíbrio emocional, de sabedoria aflorada, de alegria sendo manifestada, do sentimento de gratidão, por simples movimentos de observação. Então eu tenho absoluta certeza que eu estou abandonando erros, né, e vivendo agora de forma nobre. Não que eu não fizesse isso no passado. Fazia também. Agora ele está sendo feito um processo, eu estou fazendo um movimento de observador. E neste movimento de observador, naquilo que ainda me atende, eu continuo fazendo. Naquilo que não mais me atende, eu vou abandonando. Abandone os erros. A palavra erro aqui tem um sentido mais amplo. Né? Abandone o modo que não te interessa mais viver. Essa é a orientação. Mais adiante o mestre diz assim:
O erro, por mais que pareça substancial, é algo que não pode absolutamente ter substância. Ele não se sustenta. O erro, ele não se sustenta. Mas dia menos dia, ele manifestar-se-á de uma forma perceptível a você. Aí você olha para trás e fala, puxa vida, para que é que eu demorei tanto tempo assim? Ou por que é que eu sofri tanto para que eu pudesse enxergar tal coisa? Você demorou tanto ou sofreu tanto exatamente porque você não se oportunizou manifestar a sua natureza de filho de Deus. E aí volto às primeiras orientações que nós estudamos aqui. É preciso que a gente perceba a importância das três práticas importantes da Seitinoye. E não digo a primeira ou a maior, ou enfim, mas existe na prática do Shinsokan a necessária percepção de que eu o faço, ou eu pratico Shinsokan, que é para iluminar a mente. Não está lá na nossa 8ª norma dos praticantes da Seitinoye? Iluminar a mente. Na Seitinoye a gente aprende a fazer isso, praticando o Shinsokan. Adiante, dentre elas, dentre as três. A outra são leitura de livros e sutras sagradas, livros que contêm a verdade e sutra sagrada, e prática de amor e caridade. Ok? Então são três as práticas importantes da Seitinoye. É impossível recuperar, de uma forma ou outra, aqui o mestre diz assim, nós vamos obter o que nós desejamos, lembra daquela situação antes? Concentre a mente naquilo que você deseja, tão somente. Nós só vamos obter aquilo que nós desejamos se nós abandonarmos, dentre estes, aqueles que nós classificamos como sentimentos ruins. O ódio é um sentimento ruim. A raiva é um sentimento ruim. A tristeza é um sentimento ruim. Tudo isso geram maus frutos. E ele diz assim, sendo o ódio uma coisa insubstancial, ou seja, ela não se sustenta, aquele que tem ódio, olha aqui o que é mais importante, quem tem ódio está contra Deus. Se você odeia alguém, e se você odeia algo, este alguém é filho de Deus. Este algo é criação de Deus. Sendo o ódio uma coisa insubstancial, aquele que tem ódio está contra Deus, que é vida. Por isso, ele está contra a vida enquanto guardar ódio contra alguém. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí com um sentimentozinho ruim a respeito de alguém, reflita sobre isso. Aqui na Seitinoye, nós entendemos, pela orientação de Deus, trazida pelo mestre Masaharu Taniguchi a nós, que todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. E como tal, somos parte de um todo. Os 7,5 quase bilhões de seres humanos que existem na face da Terra, todos são filhos de Deus. Todos são parte de Deus, manifestadas na forma humana. Assim como todas as outras formas de vida existentes no planeta, também na sua essência, são vida de Deus. Quando compreendemos isto, nós então deixamos de ter inimigos. Na Sutra Sagrada, não está escrito, quando Deus se revela, realiza-se o bem,
a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Porque Deus é o todo de tudo. Deus é o todo de tudo. Deus é o todo de tudo, incluindo aquele da qual nós estamos em querela com a pessoa. Estar em querela com a pessoa é você estar em querela com Deus. Nós falávamos de lei mental. Lembra que lá no prefácio está escrito que pelo fato de conhecer esta lei da mente, já terá dado o primeiro passo para uma vida feliz? No Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, eu não tinha apresentado este livro também que utilizaríamos, mas vamos utilizar. Na oração para louvar o Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, na página 5, para quem tiver aí, pode acompanhar, e quem não tiver, adquira na nossa livraria, através do site www.sni.org.br/livraria virtual. Toda a nossa bibliografia está à disposição de todos. Na página 5, nós estamos falando de situações em que nós estamos em desavença, em querela com outras pessoas, ok? Na oração para louvar o Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, na página 5, Deus nos diz. A oração é recebida por inspiração de Deus, pelo mestre Masaharu Taniguchi. Deus nos diz: quando coisas más ou coisas que não desejamos se manifestam, mais do que procurar a causa externamente, devemos primeiro refletir sobre nós mesmos e ver que deve existir dentro de nós um modelo de nossa mente desse tipo. Quando coisas más ou coisas que não desejamos se manifestam, não adianta ficar procurando fora, não adianta ficar dizendo que é fulano que fez ou fulano que provocou a situação em que vocês se encontram. Fulano, num grau mais adiantado da espiritualidade e da lei mental, fulano captou seu pensamento através da comunicação das mentes. As mentes se comunicam. Isso não é mais espiritualidade. Isto é ciência. As mentes se comunicam. Você já vinha construindo um pensamento de desavença, de querela com o outro. Em um dado momento, lembram-se que a gente disse que os rebentos que surgem na primavera não são feitos de repente quando chega a primavera? O seu pensamento é uma semente cultivada no seu solo mental e que em um determinado momento um semelhante à sua mente captou e age. A única diferença entre você e este outro que você está em situação de desavença é que ele teve a coragem de atuar, como diz a psicologia. E você não. Você só cultivou o sentimento no seu solo mental. Como as mentes se comunicam, em um dado momento, o momento que a vida oportuniza para vocês dois uma situação de reconciliação, é a vida, através da mente e do ato e do agir do outro, da atuação do outro, traz
para a sua percepção, a situação, te dá a oportunidade da revisão desta situação. E se você desperta neste momento para a sua natureza divina, você então pede perdão. Se você não desperta para a sua natureza divina mais uma vez neste momento, vocês vão continuar aí, vocês vão, a partir daí, estarem rompidos. Abandone os erros. Abandone os erros e viva de forma nobre. O que diz a quinta norma dos praticantes da Seichonoye? Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca suas partes negativas. Para mim, a parte mais importante, eu divido esta norma em duas partes. A parte mais importante para mim desta norma é a segunda. A primeira, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Tudo que é legal dos outros, das pessoas, as coisas, dos fatos, nós nos identificamos, lógico. Lógico. Por quê? Porque existe um modelo interno nosso, tal qual aqueles que nos apresentam, das pessoas, das coisas e dos fatos. Então a gente gosta, isto nos agrada. Por que eu digo que a segunda parte é a parte mais importante? Porque a segunda parte diz, e nunca suas partes negativas. Só que, se eu identifico uma parte negativa na pessoa, na coisa ou no fato, é isto o que acontece, que está aqui na página 5 da oração em louvor ao Bodhisattva. Existe um modelo, da mesma maneira como existe um modelo de coisa positiva das pessoas, coisas e fatos no meu interior, e eu me identifico e gosto, existe um modelo das coisas negativas das pessoas, coisas e fatos. E por isso é que eu digo que ela é a parte mais importante dessa norma. Por quê? Porque é ela que você vai ter que abandonar como erro. Se quiser evoluir continuamente. Né? O significado da palavra Seichonoye é lar de progredir infinito. Certo? Se você quer progredir infinitamente, vai ter que ficar de frente a essa situação, refletir e reconciliar. Aí, tudo se torna seu amigo. Mais adiante, o mestre diz assim, mesmo que uma pessoa pareça saudável, apesar de estar odiando alguém, isso é apenas aparência externa. Enquanto estiver opondo-se a Deus, isto é, à vida, a sua saúde estará ameaçada. A qualquer hora e a qualquer instante, esta semente de ódio plantada no seu solo mental floresce. E aí a humanidade convencionou dar o nome disso de doença. O sentimento negativo, os sentimentos ruins, tais como o rancor, o ódio, o medo, o ciúme, o egoísmo, a crueldade, todos eles são sentimentos que se opõem a Deus. Aqueles que desejam se curar ou curar os outros devem abandonar esses sentimentos e substituí-los pelo sentimento de amor. Amar somente as pessoas boas não tem muito valor. Você não se exercita. Ou você não exercita a sua alma. Devemos amar também as pessoas, entre aspas, as pessoas más. Porém, amar as pessoas más não significa admitir os males. Você tem que amar a pessoa, não o que ela está fazendo como mal. O que ela está fazendo como mal,
Isso não está certo. Precisa ser corrigido. E não é corrigido por você. Ok? Não vá se meter no problema do outro. A gente gosta muito de querer ajudar se metendo no problema do outro. O mestre Masaharu Taniguchi, para isso, ele dá um exemplo daquele mendigo que está com suas roupas maltrapilhas e mal cheirosas. Se você quer ajudar o mendigo, você tire as roupas dele, lave-as e devolva para ele. Né? Assim você o ajuda. Mas não tire a roupa fétida do mendigo, tire a sua, dê para ele e coloque a dele em você. Você ficará fétido. Assim você não ajuda. Precisa sabedoria para ajudar. Não é só amor. Né? A sabedoria ela precisa vir acompanhada do amor. Aí você dá um equilíbrio na vida. Só o amor, você passa a mão na cabeça. A sabedoria, de vez em quando, ela é um pouco mais dura. E é essa situação de firmeza e de flexibilidade é que dá o equilíbrio. Aí a pessoa aprende. Né? Aqui o mestre fala sobre uma situação bastante interessante, né, que nós precisamos refletir. Ele diz assim: apenas ler nos livros a verdade de que Deus e o homem são um só corpo não modifica nada em sua vida. É preciso colocar em prática essa verdade. O amor de Deus e a vontade de Deus precisam ser praticados por nós. O amor de Deus e a vontade de Deus precisam ser praticados por nós. Quando você se tornar canal de expressão de Deus, somente então você entrará em contato com Deus e o valor da sua existência será reconhecido por Deus. Somente quando se tornar canal de expressão de Deus. Deus nos criou para criarmos um mundo, o reino dos céus de amor mútuo e cooperação na face da terra, sob a sua orientação. Quando nós compreendemos qual é a nossa missão na terra, a nossa missão na terra é de ser auxiliar de Deus, de ajudar Deus a construir na terra o reino dos céus de amor mútuo e cooperação. Não está assim na oração que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu? No céu já está feita a vontade de Deus. Agora, na terra, ele nos criou para ajudá-lo a fazer a sua vontade na terra, que é nós criarmos o reino dos céus de amor mútuo e cooperação. Para construirmos este reino dos céus de amor mútuo e cooperação na face da terra, precisamos nos tornar canal de expressão de Deus. Aí nós entraremos em contato com Deus. E, por conseguinte, o nosso valor de existência será reconhecido. É preciso que a gente agradeça as coisas que se vão por si mesmas. Nós, de uma certa forma, vamos, sim, neste novo funcionar, né? Neste novo modo de agir após o que nós estamos estudando, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Mas nós, ao abrirmos mãos de algumas coisas, é preciso que a gente tenha um sentimento de gratidão a estas coisas. Agradeça as coisas que se vão por si mesma. Quando nós não precisamos mais das coisas, é como uma roupa que não nos serve mais. Você fica guardando essa roupa no seu armário. De tempos em tempos, você faz uma vistoria no seu armário, vê o que te serve, continua em utilização. Aquilo que não serve mais, você doa. Então você deixa ir. Assim deve ser tudo na nossa vida. Não nos apeguemos às coisas. Nós temos duas situações aqui que nos é dada. Quando nós chegamos no nascimento,
e quando nós voltamos naquilo que a gente chama de morte, né? Quando nós renascemos no mundo espiritual. Entre esse primeiro momento e o último momento, nós somos brindados por Deus, nós somos agraciados por Deus, brindados por Deus, com tudo que nos é de utilidade. Mas é preciso que a gente entenda, dentro desse princípio de utilização do que Deus nos dá, é preciso que a gente entenda o princípio de prosperidade que está na página 97 da Sutra Sagrada Palavras do Anjo. Entre o primeiro momento e o último momento, tudo o que é necessário aparece segundo a nossa vontade. Aparece segundo a vontade de cada um. Quando cumprir a finalidade, desaparece por si mesmo. Mundo de harmonia, de beleza, de fartura, de beleza sublime. Eis o mundo da imagem verdadeira. Eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. Assim finalizou o anjo. Na página 158 desse meu livro, ele diz assim: por melhor que seja o ensinamento contido num livro, a pessoa não será feliz se não o receber como alimento para a sua alma. É maravilhoso o ensinamento da verdade contido no A Verdade da Vida, lógico, mas se eu não recebê-lo como um alimento para a minha alma, são palavras colocadas aqui. A verdade em si é preciosa. A verdadeira religião é aquela que esclarece o que é vida, que mostra o caminho da vida e que proporciona a felicidade ao homem. Religião que não se presta a manifestar a felicidade, não se presta a manifestar a natureza da vida, a natureza sagrada do Filho de Deus, essa não é uma boa religião. Religião, a verdadeira religião, é aquela que esclarece o que é a vida, que mostra o caminho da vida e que proporciona a felicidade do homem. A verdadeira religião não são os mandamentos ou normas estabelecidos arbitrariamente pelas igrejas e impostas aos fiéis. Um verdadeiro religioso deve ser aquele que pratica a verdade, vive de acordo com a verdade, aplica a verdade no seu cotidiano e concretiza a sabedoria, o amor e a vida de Deus. Este é o verdadeiro religioso. Porque para falar aos quatro ventos, Jesus já se referiu a nós não darmos ouvido aos gentios. Esses falam pelos cotovelos nas esquinas. Falar, nós também sabemos falar. O verdadeiro religioso deve ser aquele que pratica a verdade, vive de acordo com a verdade, aplica a verdade no seu cotidiano e concretiza a sabedoria, o amor e a vida de Deus no seu dia a dia. Lembram do que eu disse, que compartilhei, um propósito que eu tenho feito nesse período? Prometo viver o dia de hoje como um verdadeiro filho de Deus. Isso tem me oportunizado cada vez mais me aproximar dessa condição. Nós, como dirigentes da Seito-Noye, como preletores, como divulgadores desse ensinamento da verdade à humanidade, cada vez mais nós precisamos compreender aquilo que está inserido nos livros sagrados da Seito-Noye. Eles estão recheados de orientações sobre o nosso comportamento. Esta mais uma vez, esta é mais uma forma. Fale apenas sobre a verdade. Não fale demais. Diga apenas palavras amistosas. Não machuque o próximo nem com pensamento, nem com palavras, nem com atos. Seja sincero, não seja falso. Viva, haja e fale como um espírito natural dócil, franco.
Não pense em receber gratuitamente. Receba as coisas pagando o seu justo preço em forma ou de trabalho físico, ou de trabalho mental, ou de remuneração financeira, ou de presente material, ou de qualquer outra forma. Aquilo que você recebeu sem pagar será tomado de você algum dia. Reflita se sua vida está construída sobre uma base nobre. Construa a sua vida sobre o amor, o perdão e a paciência. Não confunda a paciência com tolerância, viu? Não seja tolerante nem condescendente. A verdadeira reconciliação não é ser tolerante nem ser condescendente. Muitas vezes nós vamos ter que falar um pouco mais duro. Ou nós deveremos praticar mais para que o outro observe. E por fim, dedicar-se com amor ao bem do próximo. Esta é a melhor religião. Como sugestão final, quero indicar a vocês que no livro Minhas Orações, há a página 141, para iniciarmos, então, esta vida de forma nobre. Agora, existe a oração para purificar a mente. Estudem esta oração e pratiquem-na. Ela é uma grande auxiliar para nós, para purificarmos a nossa mente. E ela diz assim: o amor de Deus se derrama sobre mim. Estou envolto pelo amor de Deus e preenchido pelo mesmo amor divino. Fui purificado de todos os pecados, ódios, rancores e mágoas do passado. Estou totalmente purificado. Assim como Deus me perdoou, também perdoei a todas as pessoas. Obrigado, obrigado, obrigado. Esta oração vai proporcionando uma purificação no nosso ambiente mental. E as coisas vão ficando mais facilmente perceptíveis por nós. Livro Minhas Orações, página 141. Queridos amigos, assim encerramos o nosso estudo de hoje e agradeço a Deus e a todos os ouvintes por essa grande oportunidade. Muito obrigado e estejam sempre com Deus. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.